Um homem rico, uma Ferrari vermelha, uma estrada deserta, e um encontro que custaria milhões de reais. Mas o que esse garoto de apenas 12 anos sabia que mudaria para sempre a vida do empresário mais poderoso do país? Em apenas 5 minutos, Ricardo Santana descobriria que nem todo tesouro brilha, e que às vezes, o maior investimento da sua vida pode estar disfarçado de um simples brigadeiro de R$ 2. Se você quer descobrir como um encontro casual na estrada transformou a vida de duas pessoas para sempre, fica até o final. E não esquece de deixar nos comentários, qual foi o encontro mais inesperado da sua vida? Aperta esse like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. A Ferrari 488 Spider vermelha cortava a rodovia BR-101 como uma lâmina afiada. Dentro do cockpit de couro italiano, Ricardo Santana ajustava o ar-condicionado enquanto falava ao telefone via Bluetooth, sua voz ecoando autoritária pelo habitáculo de luxo. Não me interessa se o cliente está nervoso, Márcia. Feche o negócio ou encontre outro emprego. A secretária do outro lado da linha gaguejou uma desculpa, mas Ricardo já havia desligado com um toque impaciente no volante. Aos 45 anos, Ricardo havia construído um império. Suas empresas de tecnologia e investimentos movimentavam mais de R$ 500 milhões por ano. Apartamentos em Miami, coberturas em São Paulo, uma mansão em Campos do Jordão, tudo conquistado com punhos de ferro e um coração que muitos diziam ter virado pedra. O sol de meio-dia castigava o asfalto quando Ricardo percebeu que o tanque de combustível estava na reserva. Havia saído de São Paulo às pressas para uma reunião em Salvador, mas a pressa de sempre o fazia esquecer detalhes básicos como abastecer o carro. Droga! Murmurou, observando o GPS. O próximo posto ficava a 80 quilômetros. A Ferrari, apesar de potente, era sedenta, e ele duvidava que chegaria lá. Foi então que avistou uma pequena cidade no horizonte, Santo Antônio do Monte, segundo a placa azul desbotada. Não estava no mapa digital, mas Ricardo não tinha escolha. Reduziu a velocidade e entrou na cidadezinha, onde o tempo parecia ter parado nos anos 80. Casas simples, ruas de paralelepípedo, moradores que paravam para olhar a Ferrari como se fosse uma nave espacial. Ricardo sentia-se um alienígena naquele lugar. Encontrou um pequeno posto de gasolina, mais uma venda com 2 bombas antigas do que propriamente um posto. Enquanto abastecia, seu estômago roncou. Havia pulado o café da manhã novamente. Do outro lado da rua, uma placa artesanal chamou sua atenção: doces da Vovó Maria, os melhores brigadeiros da região. Ricardo normalmente não comia doces, sua dieta rigorosa era controlada por um nutricionista particular. Mas algo naquele momento, talvez a fome ou a curiosidade de ver como viviam as pessoas incomuns, o fez atravessar a rua. A pequena casa-loja tinha uma varanda com algumas cadeiras de plástico branco e uma mesa improvisada com doces caseiros expostos em travessas cobertas com panos de prato. O cheiro de chocolate e leite condensado invadia suas narinas, despertando memórias distantes de uma infância que preferia esquecer. Boa tarde, seu doutor. Uma senhora gordinha, de avental florido e sorriso caloroso, apareceu na porta. Vim aqui atraída pelos brigadeiros, disse Ricardo, surpreso com a própria cordialidade. Ah, o senhor tem bom gosto. Faço com a receita da minha mãe, que Deus a tenha. R$ 2 cada um, mas para o senhor, que veio de tão longe. Ela piscou marota, pode levar 3 por R$ 5. Ricardo quase riu. 3 brigadeiros por R$ 5? Ele gastava mais que isso em uma água no restaurante que frequentava. Mas havia algo genuíno naquela mulher que o desaromou. Pode ser, disse, tirando uma nota de R$ 20 da carteira de couro legítimo. Fica com o troco. Os olhos da senhora brilharam. Deus lhe pague, meu filho. Que Deus multiplique essa generosidade. Ricardo pegou os brigadeiros embrulhados em papel celofane e se dirigia de volta ao carro quando ouviu uma voz fina atrás de si. Ei, moço do carro bonito. Ricardo se virou e viu um menino de aproximadamente 12 anos, magro, com roupas simples mas limpas, correndo em sua direção. Os pés descalços batiam no chão de terra com a agilidade de quem cresceu correndo por aquelas ruas. Que foi, garoto? Ricardo perguntou, impaciente. Tinha um voo para pegar em Salvador às 18 horas. O senhor vai embora agora? O menino ofegava, as mãos nos joelhos. Claro que vou. Por quê?
É que eu queria pedir uma coisa pro senhor. Os olhos castanhos do garoto brilhavam com uma intensidade que Ricardo não conseguia decifrar. Olha, se é dinheiro que você quer. Não é dinheiro, não senhor. O menino se aprumou, orgulhoso. Eu queria que o senhor levasse uma carta para minha mãe. Ricardo franziu a testa. Sua mãe? Ela não mora aqui? Não, senhor. Ela mora em Salvador. Trabalha numa casa de família rica, sabe? Só vem aqui de 6 em 6 meses. A voz do menino tremulou ligeiramente. Faz 4 meses que ela foi embora da última vez. Algo no peito de Ricardo se moveu desconfortavelmente. E por que você não manda a carta pelos correios? O menino baixou os olhos. É que não tenho dinheiro pro selo. E mesmo que tivesse, demora muito para chegar. O senhor vai de carro, né? Chega lá hoje mesmo. Ricardo olhou para o Rolex. Se saísse agora, chegaria em Salvador com 2 horas de folga. Mas carregar correspondência de desconhecidos? Isso era coisa que ele nunca faria. Tinha regras, protocolos, uma imagem a zelar. Desculpa, garoto, mas não posso. Tenho compromissos importantes. A decepção no rosto do menino foi instantânea e profunda. Ah, tá bom, então. Desculpa incomodar, senhor. O garoto começou a se afastar, os ombros curvados em derrota. Ricardo abriu a porta da Ferrari e estava prestes a entrar quando ouviu. Miguel. Miguel, volta aqui. Uma mulher apareceu correndo, a mesma senhora que havia vendido os brigadeiros. Desculpa, seu doutor. Esse menino às vezes fica muito animado. Miguel, deixa o senhor em paz. Não tem problema, Ricardo mentiu, já com um pé dentro do carro. É que a mãe dele, a Rosana, trabalha em Salvador mesmo. Coitadinha, saiu daqui quando o marido morreu, procurando uma vida melhor pro menino. Deixa ele aqui comigo porque ela não tem como cuidar dele direito. Ricardo parou. Havia algo na história que ecoava em sua própria memória, lembranças que ele mantinha trancafiadas no fundo da mente. A senhora cuida dele? Cuido sim. Sou tia dela, irmã da mãe da Rosana. O Miguel é um menino bom, só sente saudade da mãe dele. Todo dia pergunta quando ela volta. Ricardo olhou para o garoto, que agora estava parado a alguns metros de distância, observando a conversa com esperança tímida nos olhos. E essa carta? Ah, ele escreve uma todo mês. Guarda numa caixinha embaixo da cama. Diz que quando encontrar alguém que vá para Salvador, vai mandar todas de uma vez. A senhora suspirou. Coitadinho, já juntou mais de 20 cartas. 20 cartas. 4 meses de saudade acumulada. Ricardo sentiu um aperto estranho no peito, algo que não sentia há anos. Miguel, chamou. O garoto correu de volta, esperançoso. Vai levar, senhor? Ricardo respirou fundo. Vou levar uma carta. Só uma. O sorriso que se abriu no rosto de Miguel poderia iluminar a cidade inteira. Sério, senhor? Sério mesmo? Só uma, Ricardo repetiu, tentando manter a voz firme. E rápido, que estou com pressa. Miguel disparou em direção à casa como um foguete. Eu volto já, já. Miguel retornou em menos de 5 minutos, carregando uma pequena caixa de sapatos amarrada com barbante. Ricardo franziu a testa. Eu disse uma carta só. Eu sei, senhor, eu sei. Miguel segurava a caixa como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Mas é que eu não consigo escolher só uma. Todas são importantes. Ele abriu a caixa com cuidado reverencial. Dentro, 20 pequenos envelopes feitos à mão, cada um com o nome a mamãe escrito em letras maiúsculas desajeitadas. Alguns tinham desenhos nas bordas, corações, estrelas, carinhas sorridentes. Esta aqui foi a primeira, Miguel pegou um envelope já amarelado. Escrevi no dia que ela foi embora. Contei que eu ia ser corajoso e cuidar bem de mim. Ricardo observou a caligrafia infantil, as palavras tortas mas carregadas de amor. E esta aqui, Miguel pegou outra, escrevi quando perdi meu primeiro dente.
Queria que ela soubesse que o dente de leite caiu sozinho, que eu não chorei. Uma por uma, Miguel apresentava suas cartas como se fossem relíquias. Havia uma sobre o primeiro dia de aula: mamãe, a professora é legal, mas não é bonita como você. Outra sobre um pesadelo: sonhei que você não voltava mais, mas a tia Maria disse que era só um sonho ruim. Uma sobre seu aniversário: fiz 10 anos, mamãe. A tia fez bolo de chocolate, mas não ficou igual ao seu. Ricardo sentia um nó crescendo em sua garganta. Cada carta era um pedaço da alma daquele menino, um fragmento de uma infância marcada pela ausência. Esta é a mais nova. Miguel segurou um envelope ainda cheirando a papel. Escrevi ontem. Contei para ela sobre o sonho que tive. Que sonho? Os olhos de Miguel brilharam. Sonhei que ela voltava num carro bonito, igual ao seu, senhor. E que a gente ia embora juntos para uma casa nova, onde a gente podia ficar sempre junto. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de uma galinha cacarejando. Ricardo olhava para aquelas cartas e sentia algo se rachando dentro do peito, uma armadura que havia construído ao longo dos anos, tijolo por tijolo, negócio por negócio. Senhor? A voz de Miguel era quase um sussurro. O senhor acha que ela vai gostar das cartas? Ricardo engoliu em seco. Tenho certeza que sim. Então o senhor leva todas? Toda a lógica gritava para Ricardo dizer não. Ele não conhecia essas pessoas. Não sabia nem o endereço exato da mãe do menino. Tinha compromissos, responsabilidades, uma empresa para tocar. Mas quando olhou novamente para Miguel, para aqueles olhos cheios de esperança e saudade, as palavras saíram antes que pudesse impedi-las. Está bem. Levo todas. Miguel saltou de alegria, abraçando a caixa contra o peito. Obrigado, senhor. Muito obrigado. A mãe vai ficar tão feliz. Mas preciso do endereço dela. Ah, sim. Miguel correu novamente para dentro de casa, voltando com um papel amassado. Tá aqui, senhor. Rua das Flores 247, Pituba. Casa da família Medeiros. Ricardo pegou o papel e parou. Pituba era um dos bairros mais nobres de Salvador. Família Medeiros. O nome soava familiar. Miguel, qual é o nome completo da sua mãe? Rosana Silva Santos, senhor. Mas lá na casa ela é só Rosa, porque a patroa acha Rosana muito comprido. Rosa. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Não podia ser coincidência. Mas também não podia ser aquilo. Há quanto tempo sua mãe trabalha lá? Uns 2 anos, senhor. Desde que papai morreu no acidente. As peças começavam a se encaixar na mente de Ricardo, formando um quadro que ele não queria ver. Mas precisava ter certeza. Miguel, você sabe o nome do patrão da sua mãe? Sei sim. Senhor Eduardo Medeiros. Minha mãe diz que ele é muito importante, que tem empresas grandes. O mundo de Ricardo parou. Eduardo Medeiros. O nome ecoou na mente de Ricardo como um tiro. Eduardo Medeiros, seu maior concorrente nos últimos 5 anos. O homem que havia roubado 3 grandes contratos de Ricardo através de táticas questionáveis. O empresário que Ricardo considerava seu inimigo número 1 no mundo dos negócios. E agora descobria que a mãe de Miguel trabalhava para ele. Senhor? A voz de Miguel trouxe Ricardo de volta à realidade. O senhor tá bem? Ficou meio branco. Ricardo forçou um sorriso. Estou bem. É que conheço o senhor Medeiros. De trabalho. Os olhos de Miguel se iluminaram. Sério? Então o senhor conhece onde minha mãe trabalha? Que legal. Ela sempre fala que a casa é muito bonita, com piscina e tudo. Ricardo conhecia a casa. Havia estado lá 2 vezes para reuniões de negócios nos primeiros anos, antes da rivalidade se intensificar. Uma mansão colonial no coração da Pituba, com jardins extensos e uma vista privilegiada da Bahia. Miguel, sua mãe, ela gosta de trabalhar lá? Ah, ela diz que sim. Diz que a família é boa para ela, que pagam direitinho e tal. Mas eu sei que ela fica triste longe de mim. Miguel baixou a voz. Às vezes, quando ela liga, eu escuto ela chorando depois que desliga.
O coração de Ricardo se apertou. Ele carregou a caixa de cartas até a Ferrari, Miguel saltitando ao seu lado como um cachorrinho animado. Senhor, o senhor promete que vai entregar pessoalmente para ela? Na mão dela? Prometo. E promete que vai dizer que eu tô bem? Que eu não tô dando trabalho pra tia Maria? Prometo. E que eu tô estudando muito e tirando notas boas? Miguel. Ricardo parou ao lado do carro. Por que você não conta essas coisas para ela quando ela liga? O menino chutou uma pedrinha. É que ela já fica muito triste quando a gente fala no telefone. Se eu falar que tô com saudade, ela vai ficar ainda mais triste. Então eu finjo que tá tudo bem. Ricardo sentiu uma punhalada no peito. Aquele menino de 12 anos carregava um peso emocional que muitos adultos não conseguiriam suportar. E o fazia com uma maturidade e altruísmo que Ricardo nunca havia encontrado nos seus círculos empresariais. Senhor? Miguel tocou levemente o braço de Ricardo. Posso pedir mais uma coisa? Pode. Quando o senhor encontrar minha mãe, pode dar um abraço nela por mim. Um abraço bem apertado. Ricardo teve que engolir as lágrimas que teimavam em aparecer. Posso sim. E pode dizer que eu amo ela mais que todas as estrelas do céu? É assim que a gente sempre falava. Vou dizer. Ricardo colocou a caixa de cartas no banco do passageiro com o cuidado de quem carrega cristal. Miguel observava cada movimento como se estivesse gravando aquele momento na memória. Obrigado, Senhor. O Senhor é um anjo que Deus mandou para mim. Um anjo. Ricardo quase riu da ironia. Ele, que havia pisoteado em dezenas de pessoas para chegar onde estava. Que havia fechado empresas menores sem pensar duas vezes nas famílias que ficariam desempregadas. Que havia transformado o coração em pedra em nome do sucesso. Miguel, qual é o seu sobrenome completo? Miguel Santos Silva, senhor. Por quê? Só curiosidade. Ricardo guardou o nome na memória. Tinha a sensação de que aquele encontro mudaria muita coisa, embora ainda não soubesse exatamente o que. Ligou a Ferrari, o motor V8 rugindo como uma fera acordando. Miguel deu alguns passos para trás, impressionado com o som. Senhor, gritou por cima do barulho do motor. Quando o senhor voltar, pode me contar como ela ficou? Se ela chorou de alegria? Quando eu voltar? Ricardo franziu a testa. O senhor não vai voltar para buscar a resposta? Que resposta? Miguel sorriu com inocência. A resposta das cartas, uai. Na última carta, eu pedi para ela me responder se ela quer que eu vá para Salvador morar com ela. Se ela disser que sim, eu vou embora daqui. A Ferrari devorava a estrada rumo a Salvador, mas a mente de Ricardo estava em outro lugar completamente. As cartas de Miguel no banco ao lado pareciam pulsar com vida própria, como se o amor contido naqueles envelopes simples irradiasse energia. Durante anos, Ricardo havia dirigido aquela mesma rota pensando apenas em negócios, números, estratégias para destruir concorrentes. Agora, pela primeira vez, pensava em uma mãe trabalhando em uma casa que não era sua, dormindo em um quartinho de empregada, sonhando com o filho que deixará para trás. O telefone tocou pelo viva voz. Era Márcia, sua secretária. Senhor Ricardo, o senhor Yoshida está ansioso para a reunião. Confirmou que será às 18 horas em ponto? Confirma, Ricardo respondeu automaticamente, mas sua cabeça estava longe dos negócios japoneses. E senhor, aquele relatório sobre a Medeiros Enterprise chegou. Quer que eu leia os pontos principais? Ricardo quase pisou no freio. Que relatório? O que o senhor pediu semana passada, sobre os pontos fracos da empresa do Eduardo Medeiros. Nossos investigadores descobriram algumas inconsistências contábeis interessantes. Por um momento, Ricardo havia esquecido completamente da guerra comercial que travava com Medeiros. Havia contratado investigadores particulares para encontrar algo que pudesse usar contra o rival. Era assim que o jogo funcionava no mundo dos negócios: quem não atacava primeiro, era atacado. Depois a gente vê isso, disse, desligando o telefone. Mas sua mente não conseguia se desligar da ironia da situação. Ele estava levando cartas de amor para a casa do seu maior inimigo. E mais que isso,
estava se importando genuinamente com o bem-estar de uma criança que nem conhecia até 2 horas atrás. O que estava acontecendo com ele? Ricardo parou em um posto de gasolina para usar o banheiro e comprar água. Enquanto esperava na fila do caixa, ouviu duas mulheres conversando na fila ao lado. Eu te falo, Maria, essa patroa minha não tem coração. Faz 6 meses que eu não vejo minha filha. Por que você não pede para trazer ela para Salvador? Pedir como? Ela mal me paga o suficiente para eu me manter. Como vou sustentar criança em Salvador? E além disso, onde criança vai ficar enquanto eu trabalho? Pelo menos lá no interior ela tá segura com a família. Ricardo sentiu um nó no estômago. Quantas Rosas existiam pelo Brasil? Quantos Miguels escreviam cartas que nunca eram entregues? De volta ao carro, pegou uma das cartas de Miguel e, após hesitar um momento, abriu. A caligrafia infantil dançava no papel. Querida mamãe, hoje eu sonhei com você. No sonho, a gente morava numa casa pequena mas nossa, e você me acordava todo dia para ir para a escola. Tia Maria é boa comigo, mas não é você. Às vezes eu finjo que não sinto sua falta para não deixar ela triste, mas sinto muito. Muito mesmo. Você acha que um dia a gente vai morar junto de novo? Eu prometo que vou ser o melhor filho do mundo se você quiser. Te amo, mamãe. Miguel. Ricardo fechou os olhos, sentindo uma emoção que não experimentava há décadas. Quando foi a última vez que havia pensado em alguém além de si mesmo? Quando foi a última vez que uma criança confiou nele com algo tão precioso quanto o amor por sua mãe? Seu próprio telefone começou a tocar. Era um número que não reconhecia. Ricardo Santana. Senhor Ricardo. Aqui é Márcia. Estou ligando do meu celular porque, bem, aconteceu algo estranho. O que foi? O senhor Eduardo Medeiros ligou na empresa. Disse que precisava falar urgente com o senhor. Deixou um recado estranho. Ricardo sentiu o sangue gelar. Que tipo de recado? Ele disse que sabia que o senhor estava vindo para Salvador e que tinha uma proposta que poderia interessar ao senhor. Disse que era sobre algo muito pessoal. Muito pessoal? Como Medeiros poderia saber que ele estava indo para Salvador? E o que poderia ser pessoal entre eles dois? A menos que... Márcia, cancela a reunião com os japoneses. Senhor? Mas... Cancela. E qualquer coisa urgente, me liga depois das 20 horas. Ricardo desligou o telefone e olhou para as cartas de Miguel. De repente, sentia que estava sendo puxado por forças que não compreendia, em direção a um destino que não havia planejado. A estrada se estendia à frente, mas pela primeira vez em anos, Ricardo não sabia exatamente aonde ela o levaria. Salvador se estendia diante de Ricardo como um mosaico de luzes douradas sob o sol da tarde. A Ferrari subiu a ladeira da Pituba, passando por mansões coloniais que pareciam contar histórias de séculos passados. Ricardo conhecia bem aquele bairro, havia comprado um apartamento ali nos primeiros anos de sucesso, mas raramente o usava. O GPS o guiou pelas ruas arborizadas até parar em frente ao número 247 da Rua das Flores. A mansão de Eduardo Medeiros se erguia imponente atrás de muros altos, com portões de ferro trabalhado e uma entrada circular com uma fonte no centro. Ricardo estacionou do lado de fora, segurando a caixa de cartas. Seu coração batia de forma estranha, uma mistura de nervosismo e algo que não conseguia nomear. Havia algo profundamente surreal em estar ali, na casa do seu maior rival comercial, prestes a entregar cartas de amor de uma criança para sua mãe. Apertou o interfone. Uma voz feminina atendeu. Residência Medeiros. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Santana. Gostaria de falar com a Rosa. Rosana Silva Santos. Houve uma pausa longa do outro lado. Um momento, por favor. Ricardo esperou, observando o movimento na rua. Alguns minutos depois, o portão eletrônico se abriu com um zumbido suave. No lugar de Rosa, apareceu um homem alto, de cabelos grisalhos e porte elegante. Eduardo Medeiros em pessoa. Ricardo Santana, Eduardo disse, sem surpresa na voz. Eu estava esperando você. Esperando? Ricardo franziu a testa. Como assim?
Eduardo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Entre. Temos muito que conversar. Ricardo hesitou. Aquilo estava cada vez mais estranho. Na verdade, eu só vim entregar uma coisa para uma funcionária sua. A Rosa. Sim, eu sei. As cartas do Miguel. Eduardo apontou para a caixa nas mãos de Ricardo. Como eu disse, eu estava esperando você. Um calafrio percorreu a espinha de Ricardo. Como você sabe sobre as cartas? Entre, Ricardo. Por favor. A Rosa está aqui, esperando. Contra todos os seus instintos, Ricardo seguiu Eduardo pela entrada circular. A mansão por dentro era ainda mais impressionante, pé direito alto, mármore Carrara, obras de arte que valiam fortunas. Mas Ricardo mal reparava na decoração. Sua mente fervilhava com perguntas. Eduardo conduziu até uma sala de estar com vista para o jardim. Ali, sentada em uma poltrona de couro, estava uma mulher de aproximadamente 35 anos. Cabelos castanhos presos em um coque simples, uniforme azul marinho impecável, mas os olhos eram idênticos aos de Miguel. Rosa? Ricardo perguntou. A mulher se levantou, as mãos tremendo ligeiramente. O senhor viu meu Miguel? Vi, e trouxe isso para você. Ricardo estendeu a caixa de cartas. Rosa recebeu como se fosse o Santo Graal, lágrimas já escorrendo pelas bochechas. Meu menino, meu menino. Sente-se, Rosa, Eduardo disse com gentileza surpreendente. E você também, Ricardo. Ricardo continuou em pé. Eduardo, o que está acontecendo aqui? Como você sabia que eu vinha? Eduardo serviu-se de um uísque e ofereceu um copo a Ricardo, que recusou com um gesto. Rosa me ligou há uma hora. Disse que um homem de Ferrari havia parado na cidade onde Miguel mora, que ia trazer as cartas. Eduardo bebeu um gole. Ela ficou preocupada, então me pediu para descobrir quem era. Bastou uma ligada para a polícia rodoviária, eles têm câmeras na BR-101. Quando soube que era você? Você mandou investigar? Ricardo, nós dois sabemos que há anos tentamos nos destruir mutuamente nos negócios. Quando descubro que meu maior rival está a caminho da minha casa, carregando correspondência da minha funcionária. Eduardo deu de ombros. Bem, digamos que despertou minha curiosidade. Rosa abriu a primeira carta com mãos trêmulas, lendo em silêncio. As lágrimas pingavam no papel. Ele está bem? Perguntou sem levantar os olhos. Meu menino está bem? Está, Ricardo respondeu, sentindo um nó na garganta. Está estudando, tirando notas boas. A tia Maria cuida bem dele. E ele não está com raiva de mim? Por ter ido embora? Raiva? Ricardo se surpreendeu. Rosa, aquele menino te ama mais que tudo no mundo. Ele escreve essas cartas há meses, guardando todas na esperança de encontrar alguém para trazer até você. Rosa desabou em lágrimas, abraçando a caixa contra o peito. Eduardo observava a cena com uma expressão que Ricardo não conseguia decifrar. Por que ela não pode ir buscar o filho? Ricardo perguntou diretamente a Eduardo, sem rodeios. Você não paga o suficiente para ela sustentar uma criança? Eduardo colocou o copo de uísque na mesa com mais força do que necessário. Ricardo, você não entende a situação. Então me explique. Rosa levantou os olhos das cartas, ainda com lágrimas escorrendo. Senhor Ricardo, posso contar para ele? Eduardo assentiu com relutância. Meu marido morreu há 2 anos, Rosa começou, a voz tremula. Acidente de trabalho numa construção. Não tinha seguro, não tinha nada. Fiquei devendo no hospital, devendo funeral, devendo tudo. Ricardo sentou-se finalmente, percebendo que a história seria longa. Eu tentei ficar na cidade, mas não tinha trabalho. Miguel passava fome, senhor. Literalmente fome. Foi quando uma prima me falou deste emprego aqui em Salvador. Rosa olhou para Eduardo com gratidão genuína. O senhor Eduardo me deu uma oportunidade quando mais ninguém deu. E qual é o problema então? Ricardo insistiu. O problema, Eduardo interrompeu, é que Rosa está sendo processada.
Ricardo franziu a testa. Processada? Por quê? Rosa baixou os olhos. As dívidas do hospital, do funeral, quando eu vim embora, não consegui pagar tudo. Eles entraram na justiça. Se eu voltar para a cidade, vão penhorar tudo que eu conseguir juntar. Quantas dívidas? Ricardo perguntou. 85 mil reais, Eduardo respondeu. Já verifiquei. Entre juros e correções, chegou a esse valor. Ricardo quase cuspiu. 85 mil? Era o que ele gastava em uma semana de hotel em Miami. E você não pode emprestar esse dinheiro para ela? Eduardo riu amargamente. Ricardo, você realmente acha que eu tenho 85 mil reais sobrando? Que eu posso simplesmente dar esse dinheiro para uma funcionária? Você é milionário. Era milionário. Eduardo bebeu outro gole do uísque. Ou melhor, ainda sou no papel. Mas liquidez? Dinheiro em conta? É outro papo. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. Como assim? Você acha que eu não sei que você contratou investigadores para fuçar minha vida financeira? Pois bem, vou te poupar do trabalho. Eduardo se levantou, foi até uma gaveta e retirou uma pasta. Minha empresa está quebrada, Ricardo. Oficialmente, ainda não. Mas na prática. Eduardo jogou a pasta na mesa de centro. Documentos se espalharam, balanços, extratos bancários, notificações de cobrança. 3 grandes contratos cancelados no último ano, 2 investimentos que deram errado, e um sócio que sumiu com 2 milhões em caixa. Eduardo sorriu ironicamente. Em 6 meses, talvez menos, eu não vou ter nem como pagar o salário da Rosa. Ricardo pegou alguns dos documentos, incrédulo. Os números não mentiam. A Medeiros Enterprises estava à beira da falência. Por que você está me mostrando isso? Perguntou. Porque, Eduardo se sentou pesadamente, Rosa me contou sobre você hoje. Sobre como você parou para comprar brigadeiro, sobre como tratou Miguel com gentileza, sobre como se ofereceu para trazer as cartas sem pedir nada em troca. Rosa assentiu vigorosamente. A tia Maria me ligou contando tudo. Disse que o senhor foi muito educado, que tratou Miguel como se fosse gente grande. E Ricardo não entendia aonde aquilo queria chegar. E isso me fez pensar, Eduardo continuou, que talvez eu tenha julgado você mal todos esses anos. Que talvez nós dois tenhamos perdido tempo demais tentando nos destruir quando poderíamos ter sido, não sei, parceiros. Amigos? O silêncio se instalou na sala. Rosa continuava lendo as cartas, ocasionalmente soluçando baixinho. Eduardo observava Ricardo com uma expressão que misturava esperança e desespero. E Ricardo? Ricardo sentia como se estivesse em um sonho estranho, onde todas as regras que conhecia haviam sido reescritas. Eduardo, disse finalmente, você está me pedindo ajuda? Estou pedindo uma oportunidade. Para Rosa. Para Miguel. Para nós dois. Eduardo se inclinou para a frente. Você tem uma empresa sólida, eu tenho experiência e contatos que você não tem. Rosa tem um filho que precisa da mãe. E Miguel, bem, Miguel tem cartas que tocaram o coração de um homem que eu achava que não tinha coração. Ricardo olhou para Rosa, que o observava com olhos esperançosos. Pensou em Miguel, correndo descalço pelas ruas de terra, guardando cartas em uma caixinha embaixo da cama. Pensou em todas as vezes que havia pisoteado em pessoas para subir na vida. O que exatamente você está propondo? Eduardo se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim. Tenho uma proposta maluca para você, Ricardo. Tão maluca que você provavelmente vai rir da minha cara. Estou ouvindo. Fusão das empresas. Ricardo quase engasgou. Fusão? Eduardo, você acabou de me dizer que sua empresa está quebrada. Está quebrada financeiramente. Mas tem algo que a sua empresa não tem. Eduardo se virou. Relacionamentos. Contratos dormentes. Tecnologia desenvolvida. E principalmente. Ele apontou para Rosa, pessoas leais. Rosa levantou os olhos das cartas. Senhor Eduardo, o senhor não precisa.
Preciso sim, Rosa. Você trabalha aqui há 2 anos. Quantas vezes chegou atrasada? Nenhuma. Quantas vezes faltou por motivo que não fosse doença? Nenhuma. Quantas vezes pegou algo que não era seu? Jamais faria isso. Quantas vezes mentiu para mim? Rosa hesitou. Uma vez. Eduardo sorriu. Quando? Quando disse que estava tudo bem comigo. Mas não estava. Eu chorava todos os dias de saudade do Miguel. E por que mentiu? Porque não queria preocupar o senhor. O senhor já tinha tantos problemas. Eduardo olhou para Ricardo. Vê isso? Lealdade genuína. Quando foi a última vez que você viu isso na sua empresa? Ricardo teve que admitir, fazia tempo. Seus funcionários trabalhavam por medo ou por dinheiro. Nunca por lealdade. Mas Eduardo, mesmo que eu aceite a ideia maluca da fusão, como isso resolve o problema da Rosa? Simples. Eduardo voltou para sua poltrona. A nova empresa paga as dívidas dela. Como adiantamento salarial, digamos. Rosa volta para casa, traz Miguel para Salvador e continua trabalhando, só que agora para nós dois. R$ 85.000 não é pouco dinheiro. Para você é, Eduardo retrucou. Vi seu último balanço. Você fatura isso em 2 dias. Rosa se levantou abruptamente. Senhores, por favor. Não quero causar problema entre vocês. Eu posso continuar como está, não tem problema. Rosa, Ricardo a interrompeu, seu filho está esperando uma resposta. Na última carta, ele pergunta se você quer que ele vá para Salvador morar com você. O que você vai responder? Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas novamente. Eu quero muito que ele venha. Muito mesmo. Mas como? Não tenho casa aqui, não tenho como cuidar dele direito. E se tivesse? Ricardo se ouviu perguntando, surpreso com suas próprias palavras. Como assim? Ricardo olhou para Eduardo, depois para Rosa, depois para as cartas espalhadas pela mesa. Uma ideia estava se formando em sua mente, uma ideia completamente diferente de tudo que havia planejado para sua vida. Rosa, você toparia ser gerente de uma nova divisão da minha empresa? Divisão de Recursos Humanos e Bem-Estar dos Funcionários? Eduardo arregalou os olhos. Ricardo, que diabos você está pensando? Estou pensando, Ricardo disse, a ideia ganhando forma, que talvez seja a hora de fazer as coisas de forma diferente. Rosa, você entende de cuidar de pessoas. De verdade. Não de fingir que se importa para cumprir protocolo. Mas senhor, eu não tenho estudo para isso. Você tem algo melhor que estudo. Você tem coração. Ricardo se levantou, começando a andar pela sala. Eduardo, você disse que tem tecnologia desenvolvida. Que tipo? Aplicativo de gestão familiar. Conecta pais que trabalham longe com filhos que ficam com parentes. Videochamadas, acompanhamento escolar, jogos interativos. Ricardo parou de andar. Você desenvolveu isso pensando na Rosa e no Miguel? Eduardo corou. Pode ser. E está pronto? 90%. Quanto custaria para finalizar? Uns 50 mil. Ricardo fez as contas rapidamente. 85 mil para as dívidas de Rosa, 50 mil para finalizar o aplicativo, mais uns 100 mil para estruturar a nova divisão. Rosa, disse finalmente, se eu trouxer Miguel para Salvador, arrumar uma casa para vocês, pagar suas dívidas e ainda dar um emprego melhor, você toparia ajudar outras famílias que passam pela mesma situação que vocês? Rosa não conseguiu responder. Só chorava, abraçando as cartas. E você, Eduardo? Toparia ser meu sócio numa empresa que realmente se importa com as pessoas? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Você está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Mas por que, Ricardo? O que mudou? Ricardo olhou para as cartas de Miguel, espalhadas na mesa. Um menino descalço me ensinou hoje que algumas coisas valem mais que dinheiro. E vocês dois me mostraram que eu passei a vida toda construindo castelos sobre areia.
Ricardo pegou seu celular. Rosa, você tem o número da tia Maria? Tenho sim. Rosa abriu a bolsa com mãos trêmulas e retirou um papel amassado. Mas senhor, não é melhor pensar mais um pouco? O senhor mal me conhece. Conheço o suficiente. Ricardo digitou o número. Alô? Dona Maria? Aqui é Ricardo, o homem da Ferrari que esteve aí hoje de manhã. Do outro lado da linha, a voz calorosa da senhora. Oi, meu filho. Conseguiu entregar as cartinhas? Consegui sim. E está tudo bem. Rosa está aqui do meu lado. Ricardo olhou para a mulher, que o observava com esperança. Dona Maria, o Miguel está aí perto? Está sim. Tadinho, não sai do portão desde que o senhor foi embora. Tá esperando o senhor voltar para contar como foi. Pode chamar ele? Alguns segundos depois, a voz aguda e ansiosa. Alô? Senhor do carro bonito? Ricardo sentiu o coração se apertar. Oi, Miguel. Sou eu. O senhor achou minha mãe? Ela recebeu as cartas? Achei sim. E ela está chorando de alegria com as cartas. Ricardo ouviu um grito de felicidade do outro lado. Ela gostou mesmo? Ela não ficou brava porque eu escrevi tanto? Miguel, sua mãe te ama muito. Muito mesmo. Ricardo olhou para Rosa, que fazia gestos desesperados para falar com o filho. Quer falar com ela? Posso. Posso falar com ela? Ricardo passou o telefone para Rosa. Miguel? Meu amor? É a mamãe. Mamãe? Mamãe, eu senti tanta falta. O senhor do carro bonito entregou minhas cartas? Você leu todas? Li todas, meu amor. Todas. E chorei com cada uma. E mamãe, a pergunta da última carta? Rosa olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. Miguel, meu príncipe, que você acha de vir morar com a mamãe em Salvador? O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Então, um grito que provavelmente acordou a cidade inteira. Sério? Sério mesmo? Eu vou morar com você? Vai sim, meu amor. Vai sim. Mas e a escola? E a tia Maria? E Miguel, Ricardo tomou o telefone de volta, todas essas perguntas têm resposta. Mas primeiro, eu quero que você faça suas malas. Amanhã de manhã eu vou buscar você. O senhor vai voltar? Vou. E não vou voltar sozinho. Vou trazer sua mãe comigo. Ricardo ouviu Miguel começar a chorar do outro lado, choro de alegria, de alívio, de um sonho se tornando realidade. Miguel, você ainda está aí? Estou muito feliz, senhor. Muito, muito feliz. Então me responde uma coisa, você confia em mim? Confio. Então confia quando eu digo que tudo vai dar certo. Sua vida vai mudar, filho. Para melhor. O senhor promete? Prometo. Quando desligou o telefone, Ricardo percebeu que Eduardo e Rosa o observavam em silêncio. Você realmente vai fazer isso? Eduardo disse. Não era uma pergunta. Vou. Por quê? Você nem conhece essas pessoas. Ricardo olhou para as cartas de Miguel, pensou no abraço que prometera dar em Rosa, na confiança cega de uma criança que acreditou em um estranho. Eduardo, quando foi a última vez que você fez algo que realmente importava? Algo que não fosse sobre dinheiro, poder ou status. Eduardo ficou pensativo. Não lembro. Eu também não lembrava. Até hoje de manhã. Ricardo se levantou. Rosa, amanhã de manhã nós vamos buscar Miguel. Hoje à noite, vamos resolver sua vida. Resolver como? Primeiro, vamos pagar suas dívidas. Todas. Segundo, vamos encontrar uma casa boa para você e Miguel. Terceiro, vamos matricular ele numa escola excelente aqui em Salvador. Rosa começou a chorar novamente. Senhor, isso é demais, eu não posso aceitar. Pode e vai aceitar. Porque não é favor. É investimento.
Ricardo olhou para Eduardo. Nós três vamos construir algo novo. Algo que realmente ajude famílias como a sua. E se der errado? Eduardo perguntou. E se der certo? Ricardo retrucou. Eduardo, você já tentou o caminho do cada um por si. Eu também. Onde isso nos levou? Você falido e eu, sozinho. Rico, mas sozinho. Eduardo assentiu lentamente. Você tem razão. Rosa, preciso que você me ajude com uma coisa. O que for, senhor Ricardo. Pare de me chamar de senhor. A partir de agora, somos parceiros. Rosa sorriu através das lágrimas. Está bem. Ricardo. As próximas horas passaram como um furacão. Ricardo cancelou definitivamente a reunião com os japoneses, perdendo um contrato de 10 milhões, mas sem se importar nem um pouco. Eduardo ligou para advogados, contadores e despachantes. Rosa tentava processar tudo o que estava acontecendo. Às 22 horas, estavam os três numa mesa do escritório de Eduardo, papéis espalhados por toda parte. As dívidas de Rosa haviam sido quitadas via transferência bancária, R$ 85 mil que desapareceram da conta de Ricardo como se fossem trocados. Pronto, o advogado de Eduardo anunciou. Todas as pendências da senhora Rosana foram resolvidas. Ela está livre para voltar à cidade natal quando quiser. Rosa abraçou o advogado, depois Eduardo, depois Ricardo. Eu não acredito que isso está acontecendo. Believe it, Ricardo disse em inglês, depois riu. Desculpa, hábito de executivo. Eduardo mostrou as plantas de 3 casas que havia selecionado online. Ricardo, o que você acha? Todas ficam a menos de 15 minutos da escola que escolhemos para o Miguel. Ricardo olhou as opções. Todas tinham 3 quartos, jardim, área de lazer. Qualquer uma delas custaria mais em um ano do que Rosa ganhava em 5. Rosa, escolhe você. É sua casa. Minha casa. Rosa tocou as plantas como se fossem relíquias sagradas. Eu vou ter uma casa de verdade? Vai. E um salário que vai permitir você cuidar do Miguel direito e ainda ajudar outras famílias. Rosa escolheu uma casa amarela com um quintal grande, para o Miguel brincar de bola, explicou. Às 23h30, Eduardo abriu uma garrafa de champanhe que guardava para ocasiões especiais. Um brinde, disse, a sociedade mais improvável do ano. Um brinde, Ricardo levantou a taça, a uma criança que me ensinou que existe coisa mais importante que lucro. Um brinde, Rosa sussurrou, a 2 homens que devolveram meu filho para mim. Beberam em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Ricardo, Eduardo disse finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem filhos? Ricardo ficou quieto por um longo momento. Tive. Quase. Como assim? Há 10 anos, estava noivo de uma mulher maravilhosa. Amanda. Ela engravidou, nós estávamos planejando o casamento. Ricardo bebeu um gole do champanhe. Eu estava tão focado em fechar o negócio milionário que perdi o nascimento do meu filho. Eduardo e Rosa o observavam em silêncio. Cheguei no hospital 3 horas depois do parto. Amanda estava chorando, segurando o nosso bebê. Sabe o que ela me disse? O quê? Ela disse, Ricardo, você perdeu o primeiro choro, os primeiros minutos, as primeiras fotos. E eu tenho certeza de que vai perder muito mais. E perdeu? Rosa perguntou suavemente. Nem cheguei a ter a chance. Amanda terminou o noivado 2 dias depois. Disse que não queria criar um filho que seria órfão de pai vivo. Ricardo terminou o champanhe. Ela se mudou para o interior, casou com um professor de escola, tiveram mais 2 filhos. Meu filho, nosso filho, cresceu chamando o outro homem de pai. O silêncio na sala era pesado. Qual é o nome dele? Eduardo perguntou. Gabriel. Hoje ele tem 9 anos. Joga futebol, tira notas boas, é feliz. Ricardo sorriu tristemente. Às vezes eu vejo fotos nas redes sociais da Amanda. Ele parece comigo quando eu tinha a idade dele. E você nunca tentou um contato? Tentei.
Algumas vezes. Mas Amanda estava certa. Eu não sabia ser pai. Só sabia ser empresário. Ricardo olhou para Rosa. Até hoje, quando vi Miguel correndo atrás de mim com aquelas cartas. Você viu seu filho, Rosa completou. Vi, e percebi que tinha passado 10 anos da minha vida construindo um império para impressionar um filho que nem me conhece. Eduardo colocou a mão no ombro de Ricardo. Talvez não seja tarde demais. Para o Gabriel, talvez seja. Ele tem uma família que o ama. Mas para outros Miguéis. Ricardo olhou para Rosa. Talvez eu possa fazer diferença. Rosa se levantou e abraçou Ricardo, um abraço longo, de mãe, de gratidão, de compreensão. Você já fez diferença, disse. Para mim e para o Miguel, você já mudou tudo. Às 6 horas da manhã, a Ferrari vermelha e uma BMW prata desciam a estrada rumo ao interior. Ricardo dirigia sozinho, Rosa ia com Eduardo no outro carro. O plano era simples: buscar Miguel, resolver os últimos detalhes da mudança, e retornar a Salvador no mesmo dia. O celular de Ricardo tocou quando estava a meio caminho. Ricardo? Aqui é Márcia. O senhor cancelou 3 reuniões importantes ontem. A diretoria está preocupada. Márcia, convoca reunião com todos os diretores para amanhã às 14 horas. Para discutir o quê? O futuro da empresa. Vamos ter mudanças grandes. Que tipo de mudanças? Ricardo olhou no retrovisor e viu a BMW de Eduardo logo atrás. O tipo que vai fazer nossa empresa ser lembrada por algo mais que lucro. Quando chegaram à cidadezinha, uma multidão os esperava. A notícia havia se espalhado: o homem rico da Ferrari havia voltado para buscar Miguel. Dona Maria estava na frente de casa, Miguel ao seu lado, com uma mala pequena e um sorriso que iluminava a rua inteira. Mamãe? Miguel correu para Rosa antes mesmo do carro parar completamente. O abraço entre mãe e filho fez metade da vizinhança chorar junto. Meu príncipe. Meu amor. Mamãe nunca mais vai deixar você. Rosa cobria o rosto do filho de beijos. Senhor Ricardo. Miguel correu para abraçar Ricardo. O senhor cumpriu a promessa. Trouxe minha mãe. Cumpri. E agora vou cumprir outra. Qual? Ricardo se ajoelhou na altura do menino. Lembra que você me pediu para dar um abraço na sua mãe por você? Pois bem, agora ela vai te pedir para me dar um abraço por ela. Miguel olhou para Rosa, confuso. Miguel, Rosa disse, o Ricardo não é só o homem que trouxe as cartas. Ele é nosso anjo da guarda. Nossa família agora. Miguel não entendeu completamente, mas abraçou Ricardo com toda a força que tinha. Obrigado por trazer minha mãe de volta. Dona Maria se aproximou com os olhos marejados. Meu filho, que Deus abençoe o senhor por tudo que fez por essa família. Dona Maria, Ricardo disse, a senhora cuidou do Miguel com muito amor. Se algum dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só ligar. Ele entregou um cartão com seu número pessoal. Eduardo se aproximou de Miguel. Oi, campeão. Sou Eduardo, amigo do Ricardo e da sua mãe. Oi. Miguel cumprimentou com educação. O senhor também é rico? Eduardo riu. Não tanto quanto pensava que era. Mas sou rico em amigos. Enquanto Rosa se despedia da tia e arrumava as últimas coisas, Ricardo observou Miguel brincando no quintal, correndo entre as galinhas, rindo de uma forma que não se ouvia há muito tempo. Ele não tem ideia do que está por vir, Eduardo comentou ao lado de Ricardo. Escola particular, aulas de inglês, natação, judô, ele vai ter tudo que não tive, Ricardo murmurou. E mais importante, vai ter a mãe por perto. Eduardo, posso te contar uma coisa? Claro. Quando eu era criança, meu pai saía todo dia para trabalhar numa fábrica. Voltava sempre tarde, cansado, sem humor para brincar. Minha mãe costurava para fora para complementar a renda. Eu passava as tardes sozinho, inventando brincadeiras, conversando com bonecos. Eduardo ouvia em silêncio. Um dia, meu pai chegou em casa e anunciou que havia perdido o emprego. Vi minha mãe chorar escondido na cozinha.
Foi aí que jurei para mim mesmo, quando crescesse, ia ser tão rico que nunca passaria por isso. E conseguiu. Consegui ser rico. Mas no processo, virei exatamente o que mais odiava, um homem que não tinha tempo para a família, que só pensava em trabalho, que deixava outras pessoas chorarem para que eu pudesse ter mais lucro. Miguel apareceu correndo, suado e feliz. Tio Ricardo. Tio Eduardo. Mamãe? Achei uma mangueira no quintal. Posso subir nela? Pode, mas com cuidado, Rosa respondeu automaticamente, então parou. Espera, você pode subir em árvore? Desde quando? Miguel riu. Mãe, eu sempre soube. Lá na casa da tia Maria eu subia no pé de goiaba toda hora. Rosa olhou para Ricardo com olhos marejados. Quantas coisas eu perdi da infância dele. E quantas você ainda vai ver? Ricardo disse suavemente. Rosa, o passado a gente não muda. Mas o futuro a gente constrói. 3 semanas depois, Ricardo acordou às 6h30 da manhã com o telefone tocando. Era Rosa, nervosa. Ricardo, desculpa acordar você cedo, mas é que, é o primeiro dia de escola do Miguel e ele não quer ir. Por quê? Diz que tem medo dos meninos ricos zombarem dele por ele ser do interior. Ricardo suspirou. Havia imaginado que esse momento chegaria. Rosa, leva ele para tomar café comigo. Eu passo aí em 40 minutos. Você tem certeza? Tenho. E Rosa? Fala para o Miguel que eu vou contar uma história para ele. 1 hora depois, Ricardo, Eduardo, Rosa e Miguel estavam sentados na cozinha da Casa Amarela, tomando café da manhã. Miguel mexia tristemente no cereal, claramente nervoso. Miguel, Ricardo começou, posso te contar como foi meu primeiro dia na escola particular? Miguel levantou os olhos, interessado. Eu tinha 8 anos. Minha mãe havia conseguido uma bolsa de estudos para mim numa escola chique. Ela me comprou um uniforme usado, uma mochila emprestada, e me levou na escola. E aí? Aí os meninos ricos riram da minha mochila velha. Disseram que eu cheirava a pobre. Falaram que eu não deveria estar ali. Miguel arregalou os olhos. E o que você fez? Chorei. Cheguei em casa e disse para minha mãe que não queria mais estudar lá. E sua mãe deixou? Ricardo sorriu. Minha mãe me sentou na cozinha, igual a gente está agora, e disse uma coisa que nunca esqueci. O quê? Ela disse, filho, eles podem rir da sua mochila, das suas roupas, da sua casa. Mas não podem rir do que você tem na cabeça. E é isso que você vai na escola buscar, conhecimento. O resto é só embrulho. Miguel pensou por um momento. E você voltou? Voltei. No segundo dia, um menino chamado Fernando continuou me provocando. Sabe o que eu fiz? Bateu nele? Não. Eu ofereci para ajudar ele com matemática. Ele estava indo mal e tinha medo de reprovar. E ele aceitou. Aceitou. E sabe qual foi o resultado? Fernando se tornou meu melhor amigo da escola. Hoje ele é médico, tem 3 filhos, e sempre que nos encontramos ele me agradece por ter me ensinado que amizade não tem a ver com dinheiro. Miguel ficou pensativo, mexendo o cereal. Miguel, Eduardo se meteu na conversa, posso te falar uma coisa? Você tem algo que nenhum desses meninos ricos tem. O quê? Você tem história. Você já passou por dificuldades e venceu. Você já sentiu saudade e aprendeu o valor da família. Você já foi corajoso quando teve que ficar longe da mãe. Quantos meninos de 8 anos você conhece que têm essa experiência? Rosa segurou a mão do filho. Meu amor, você não precisa ter vergonha de onde veio. Pelo contrário. Você deve ter orgulho. Quantas crianças teriam a coragem de ficar longe da mãe para ela poder trabalhar? Mas e se eles perguntarem onde eu morava? Você conta a verdade, Ricardo disse. Conta que morava numa cidade pequena, que tinha galinhas no quintal, que subia em árvore de goiaba, que a vizinha fazia os melhores brigadeiros do mundo. E se eles rirem? Aí você pergunta se eles sabem subir em árvore, Eduardo sugeriu. Aposto que a maioria nunca subiu.
Miguel sorriu pela primeira vez na manhã. É verdade. E aposto que nunca viram uma galinha de verdade também. Exato, Rosa exclamou. Você tem experiências que eles nunca tiveram. Miguel, Ricardo se levantou, quer fazer um trato comigo? Que trato? Você vai para a escola hoje. Se, no final do dia, você ainda não quiser voltar, a gente conversa sobre outras opções. Mas dá uma chance. Um dia só. Miguel pensou por um longo momento. E se eu não conseguir fazer amigos? Então você volta para casa e conta para a gente. E nós vamos pensar em uma solução juntos, Rosa disse. E Ricardo, Miguel olhou para ele com seriedade. Se eu fizer amigos, posso trazer eles aqui em casa para subir na mangueira? Pode trazer quantos quiser. Miguel se levantou da cadeira. Tá bom. Eu vou. Vai mesmo? Vou. Mas quero que vocês me busquem na hora do almoço para contar como foi. Combinado, Ricardo disse. Quando saíram para levar Miguel na escola, Ricardo teve uma sensação estranha. Era como se estivesse levando o próprio filho para o primeiro dia de aula, um filho que nunca teve a chance de levar. Na porta da escola, Miguel abraçou Rosa, depois Eduardo, depois Ricardo. Obrigado por me contar sua história, disse para Ricardo. Obrigado por me deixar fazer parte da sua, Ricardo respondeu. Quando Miguel entrou na escola, os 3 adultos ficaram parados na calçada, observando. Ele vai ficar bem, Eduardo disse. Vai, Rosa concordou. Ele é mais forte do que imagina. Ricardo murmurou. Ele é mais forte do que qualquer um de nós na idade dele. 6 meses depois, a Conecta Famílias, como haviam batizado a nova empresa, estava funcionando em um escritório moderno no centro de Salvador. Ricardo havia investido R$2 milhões no projeto, Eduardo havia finalizado o aplicativo, e Rosa coordenava uma equipe de 10 pessoas que ajudavam famílias em situação similar à que ela havia vivido. O telefone de Ricardo tocou enquanto ele revisava relatórios financeiros. Ricardo Santana. Papai. Ricardo quase derrubou o telefone. A voz era mais grave, mais madura, mas ele reconheceria em qualquer lugar. Gabriel. Oi, pai. Posso te chamar de pai? Ricardo sentiu os olhos se encherem de água. Pode, filho. Claro que pode. Pai, vi na internet sobre sua nova empresa. A que ajuda famílias. A mamãe mostrou para mim. E, o que você achou? Achei muito legal. E pai, posso te encontrar? Ricardo teve que se sentar. Você quer me encontrar? Quero. A mamãe disse que você mudou muito. Que agora você entende o que é importante na vida. Sua mãe disse isso? Disse. E pai, posso levar meus irmãos para conhecer você? Eles ficaram curiosos sobre o pai biológico que virou do mal para o bem. Ricardo riu através das lágrimas. Do mal para o bem? Foi assim que o João, meu irmão mais novo, falou. Ele tem 6 anos e adora histórias de super-herói. Gabriel, vocês podem vir quando quiserem. E o pai que te criou? O papai Carlos. Ele também quer te conhecer. Disse que qualquer pessoa que faz o bem para outras famílias não pode ser ruim. Depois de marcar o encontro para o fim de semana, Ricardo desligou o telefone e ficou parado, absorvendo o que havia acabado de acontecer. Seu filho. Havia ligado para ele. Ricardo. Rosa apareceu na porta. Aconteceu alguma coisa? Você está chorando. Meu filho ligou. O Gabriel. Ele quer me conhecer. Quer trazer os irmãos para me conhecer. Rosa sentou ao lado dele. Eu falei que as coisas iam mudar para melhor. Rosa, pode ser que eu não consiga trabalhar direito hoje. Ricardo, vai para casa. Descansa. Processa isso tudo. A empresa não vai quebrar se você tirar uma tarde livre. Tem certeza? Tenho. E Ricardo, estou orgulhosa de você. Por quê? Porque você provou que pessoas podem mudar. Que nunca é tarde para fazer a coisa certa.
Ricardo estava saindo do escritório quando encontrou Miguel na recepção, ainda de uniforme escolar. Miguel. O que você está fazendo aqui? Vim trazer uma coisa para você. Miguel abriu a mochila e retirou um envelope. É uma carta. Para mim? Para você. Escrevi na aula de português. A professora disse que era para escrever uma carta para a pessoa mais importante da nossa vida. Ricardo abriu a carta com mãos trêmulas. Querido tio Ricardo. A professora pediu para escrever para a pessoa mais importante da minha vida e eu escolhi você. Não porque você é rico, apesar de ser, mas porque você trouxe minha mãe de volta para mim. Hoje na escola, o Fernando, que é meu melhor amigo agora, perguntou como era morar numa cidade pequena. Eu contei tudo, sobre as galinhas, sobre a árvore de goiaba, sobre os brigadeiros da vovó. Sabe o que ele disse? Disse que queria conhecer tudo isso. Tio Ricardo, você me ensinou que não preciso ter vergonha de quem eu sou. E sabe o que mais? Agora eu sei o que quero ser quando crescer. Quero ser igual a você. Quero ajudar crianças que sentem saudade das mães. Obrigado por ter parado para comprar brigadeiro naquele dia. Com amor, Miguel. PS, a vovó mandou brigadeiros para você. Estão na minha mochila. Ricardo terminou de ler a carta e abraçou Miguel. Obrigado, campeão. Essa é a carta mais bonita que já recebi na vida. Mais bonita que as cartas que você recebe da empresa? Muito mais bonita. Porque essa vem do coração. Miguel sorriu. Tio Ricardo, posso te contar um segredo? Pode. Às vezes eu finjo que você é meu pai também. Não fala para minha mãe, ela pode ficar com ciúmes. Ricardo se ajoelhou na altura do menino. Miguel, eu ficaria muito honrado de ser considerado seu pai. E sua mãe não ia ficar com ciúmes. Ela ficaria feliz. Sério? Sério. E Miguel, você também me ensinou uma coisa importante. O quê? Que nunca é tarde para ter uma família. Um ano depois, Ricardo estava na varanda da Casa Amarela, observando Gabriel, João e Pedro, seus 3 filhos, brincarem no quintal com Miguel. A cena era surreal, o menino do interior ensinando os meninos da cidade a subir na mangueira. Cuidado, Gabriel! Miguel gritava. Esse galho não aguenta seu peso. Miguel tem razão, João concordou. Ele sabe tudo sobre árvores. Rosa apareceu com uma bandeja de limonada e brigadeiros, havia aprendido a receita com a vovó Maria e agora fazia questão de servir para todas as visitas. Como está se sentindo? Perguntou a Ricardo. Como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Eduardo chegou com Amanda, Carlos, padrasto de Gabriel, e os outros 2 filhos do casal. A família completa havia se reunido para o almoço de domingo, uma tradição que Ricardo havia instituído. Como foi a reunião com o pessoal de Brasília? Eduardo perguntou. Aprovaram o projeto, Ricardo sorriu. O governo vai financiar a expansão do aplicativo para todo o país. Sério? Rosa quase derrubou a limonada. Vamos ajudar famílias no Brasil inteiro? Vamos. E Rosa, quer saber de uma coisa engraçada? O ministro que aprovou o projeto disse que foi convencido pela história do Miguel. Parece que alguém vazou como tudo começou. Alguém vazou? Eduardo fingiu inocência. Não imagino quem. Amanda se aproximou do grupo. Ricardo, posso falar com você um minuto? Eles se afastaram para um canto da varanda. Queria te agradecer, Amanda disse. Me agradecer? Por quê? Por ter se tornado o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Amanda. Não, deixa eu falar. Quando terminei nosso noivado, não foi porque não te amava. Foi porque amava demais. Amava demais para te ver virar uma pessoa amarga, sozinha, focada só em dinheiro. Ricardo ficou em silêncio. Mas olha você agora. Olha essa família que você construiu. O Gabriel fala de você com tanto orgulho, diz para todo mundo que tem 2 pais, o que o criou e o que o ensinou que família não tem a ver com sangue. Ele disse isso? Disse. E Ricardo, obrigada por provar que eu estava errada em desistir de nós.
você não estava errada. Você estava protegendo o nosso filho. E agora ele tem o melhor dos dois mundos, um pai que o criou com amor e outro pai que aprendeu o que é amor. Do quintal, vieram gritos de alegria. Miguel havia conseguido ensinar Pedro, o mais novo, a subir na árvore pela primeira vez. Tio Ricardo! Tio Ricardo! Pedro gritou do alto da mangueira. Consegui! Consegui subir sozinho! Ricardo acenou para o menino, o coração transbordando de felicidade. Amanda, disse, posso te fazer uma pergunta? Claro! Você acha que a gente pode, não voltar a ser o que éramos, mas construir algo novo? Uma amizade? Uma família estendida? Amanda sorriu, o mesmo sorriso que havia apaixonado Ricardo 15 anos antes. Acho que já estamos construindo isso. Naquele momento, Miguel correu até eles, ofegante e feliz. Tio Ricardo! Tio Ricardo! Pedro conseguiu subir na árvore. E sabe o que ele disse? O quê? Disse que quando crescer, vai ter uma casa com quintal grande igual ao nosso, para ensinar os filhos dele a subirem árvore também. Ricardo abraçou Miguel. E você, campeão? Ainda quer fazer brigadeiros quando crescer? Não. Miguel riu. Agora eu sei o que quero fazer. O quê? Quero ter uma empresa igual à nossa. Quero ajudar crianças que sentem saudade das mães. Quero ser o homem do carro bonito que para ajudar. Ricardo sentiu os olhos se encherem de água mais uma vez. Sabe, Miguel, acho que você já é. Como assim? Você me ensinou que às vezes, para mudar o mundo, a gente só precisa parar, olhar ao redor, e se importar com as pessoas certas. Miguel pensou por um momento. Tio Ricardo, posso te contar outro segredo? Pode. Às vezes eu ainda guardo as cartas que escrevo para você, igual eu guardava para a mamãe. Só que agora eu entrego pessoalmente. E do que falam essas cartas? Falam que você é o melhor pai postiço do mundo. E que eu espero ser igual a você quando crescer. Ricardo abraçou Miguel mais uma vez, observando toda a família reunida no quintal, Gabriel ensinando João a jogar futebol, Rosa conversando animadamente com Carlos sobre educação, Eduardo mostrando as novidades do aplicativo para Amanda, Pedro ainda na árvore, gritando de alegria. Miguel, disse finalmente, acho que você já é melhor que eu. Por quê? Porque você me ensinou que as melhores histórias começam quando a gente para o carro, desce, e se importa com um estranho na estrada. Miguel sorriu. E você me ensinou que todo estranho pode se tornar família. Do quintal, Rosa gritou, Miguel. Ricardo. Vem almoçar. Fiz sua receita favorita. Qual receita? Miguel perguntou. Brigadeiro de panela, Rosa riu, com uma pitada de amor e muita gratidão. Enquanto caminhavam para a mesa, Miguel segurou a mão de Ricardo. Tio Ricardo, obrigado por ter parado para comprar brigadeiro naquele dia. Obrigado por ter corrido atrás do meu carro, Miguel. Por ter confiado em um estranho com as coisas mais preciosas que você tinha. Que coisas? Suas cartas. Seu amor pela sua mãe. Sua esperança. Miguel pensou por um momento. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que às vezes, Deus manda os anjos disfarçados de pessoas comuns. E às vezes, os anjos dirigem Ferrari e param para comprar brigadeiro. Ricardo riu, sentindo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. E às vezes, respondeu, os anjos são meninos descalços que ensinam homens ricos o que realmente importa na vida. Fim. 5 anos depois, a Conecta Famílias havia se tornado a maior plataforma de reunificação familiar do Brasil. Miguel, agora com 17 anos, trabalhava meio período na empresa, desenvolvendo novas funcionalidades baseadas em sua própria experiência. Gabriel havia escolhido psicologia, inspirado pela história da família que ganhou. Rosa dirigia 3 filiais da empresa, e Eduardo havia descoberto que ser rico de verdade não tinha nada a ver com dinheiro no banco. E na pequena cidade do interior, a vovó Maria ainda fazia os melhores brigadeiros da região. Só que agora, numa placa nova na porta de sua casa, estava escrito, Primeiros Brigadeiros da História da Conecta Famílias, onde tudo começou.
Porque algumas histórias, por mais simples que comecem, terminam mudando o mundo inteiro. Se você gostou dessa história incrível, deixa seu like, se inscreve no canal e conta nos comentários, qual foi o encontro mais inesperado da sua vida que mudou tudo? A gente lê todos os comentários.